Isaías 40, pode projetar a Isaac. Vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 5, mas nós iremos ler todo o capítulo 40 no decorrer desta mensagem. Um capítulo maravilhoso, nós vamos tentar compreender um pouco aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Do 1 ao 5. Vamos colocar de pé? Diz assim a palavra do Senhor: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Pai Santo, toda a honra e toda a glória, tão somente ao Senhor pertence. Por isso, nossa gratidão, privilégio de, como igreja, estamos honrando ao Senhor nesta manhã, prestando este culto que somente ao Senhor devemos fazer. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado. Nós aqui estamos, Pai Santo, diante do Senhor, na beleza da tua santidade, para prestar a nossa adoração ao Senhor. Que nesta manhã, tão somente o teu nome, Pai Santo, seja glorificado. E que pela tua misericórdia, a tua igreja seja edificada na compreensão que devemos ter acerca deste texto que acabamos de ler, de todo o capítulo 40, daquilo que o teu servo, o profeta Isaías, escreveu. Ajuda-nos, Pai Santo, a vivermos uma vida que seja para a tua glória, para que em tudo, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tão somente façamos para a glória do Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Estamos ainda no livro de Isaías. O livro de Isaías é grande, meu Rui. São 66 capítulos. E é interessante que o livro de Isaías, ele traz algumas curiosidades para nós. Se você abrir sua Bíblia em geral, o livro de Isaías vai estar no meio da Bíblia. Aqui na minha, por exemplo, ele está bem no meio. É praticamente a divisão, né, que fica na Bíblia, mas não é só isso não. Isaías tem 66 capítulos, como eu disse, e a semelhança da Bíblia pode ser feita uma divisão similar. Exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías é uma divisão, onde o julgamento de Deus é bastante enfatizado, onde o profeta Isaías fala acerca do povo para olhar para os seus caminhos, para endireitar os seus caminhos. O personagem internacional de Isaías 1 a 39 é Senaqueribe, rei da Assíria. E o profeta fica sempre dizendo: olha, Senaqueribe quer invadir Jerusalém, mas não vai conseguir. Vai conseguir Efraim, vai conseguir o reino do norte, mas não vai conseguir Jerusalém. Então, até o 39, essa ênfase que é similar ao do Antigo Testamento. A ênfase no julgamento de Deus, mas também a ênfase no cuidado de Deus. Do capítulo 40 até o 66, já muda muito a ênfase do livro. Nós já vamos ter uma ênfase messiânica muito forte. Vai ter uma ênfase muito grande no consolo de Deus. Não é à toa que os rabinos intitula essa parte aqui, Neto, do capítulo 40 ao 66, de o livro da consolação. E se assemelha então, esses 27 capítulos restantes, vão se assemelhar ao Novo Testamento. Então, do 1 ao 39, o Velho Testamento, por assim dizer, e do 40 ao 66, ou seja, os 27 capítulos restantes de Isaías, se equiparam ao Novo Testamento, onde nós vamos ter essa ênfase no Messias, no cuidado de Deus,
onde vai iniciar, por exemplo, no capítulo 40, como se inicia o capítulo 40 de Isaías? João Batista. João Batista prepara o caminho para o Senhor no deserto, vós que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. E o capítulo 66 de Isaías termina com o quê? Novos céus e uma nova terra. É incrível a similaridade, né? E é claro que no original essa divisão dos capítulos não existe, mas ainda assim você percebe como o livro está estruturado. Então, Isaías vai deixar claro que a glória do Senhor é o assunto principal em todo o seu livro, como a glória do Senhor é o assunto principal de toda a Bíblia. Antes que o mundo existisse, Deus já existia. E nós vamos ver que no versículo, por exemplo, pega aí, Isaac, coloca o versículo 5, por gentileza. A glória do Senhor será revelada, é o que Isaías vai nos dizer. E nós vamos ver que isso vai ficar muito claro nesta parte do Novo Testamento de Isaías. Do capítulo 40 ao 48, Isaías vai revelar a grandeza de Deus, o Pai, em contraste com a inutilidade dos ídolos pagãos. Dos capítulos 49 a 57, ele vai exaltar a graça do Deus e do seu Filho, o servo sofredor, tá? Nesse bloco. E dos 58 ao 66, vai descrever a glória de Deus no reino vindouro. Então, 40 a 48, a glória de Deus em sua grandeza, 49 a 57, a glória de Deus em seu Filho, e dos 58 em diante, a glória de Deus no reino vindouro, no reino que virá. Então a glória do Senhor é esse assunto tão importante na vida do profeta Isaías. E nós costumeiramente nós temos o hábito de dizer: olha, fulano, dê glória a Deus. Isso é muito importante. Dar glória a Deus. Como nós podemos dar glória a Deus? Se a glória do Senhor será revelada, se o assunto do todo profeta Isaías é a glória de Deus, se toda a Bíblia diz respeito à glória de Deus, a pergunta é: como essa glória de Deus é revelada em nossas vidas para que a gente o glorifique? Óbvio que você pode dar glória a Deus dizendo glória a Deus. Mas um papagaio pode dizer glória a Deus também. Se bem que um papagaio dando glória a Deus, ele está dando glória a Deus de fato. Que as aves, a criação realmente glorifica a Deus. Mas não basta apenas a gente dizer glória a Deus. A gente precisa compreender como essa glória de Deus é revelada em nossas vidas. E o capítulo 40 do profeta Isaías vai nos ensinar como essa glória de Deus ela é revelada. E a primeira pista que nós vamos ter é que a glória do Senhor ela é revelada, sabe como, queridos? No nosso entendimento de que o Senhor é o meu pastor. Deus cuida do seu povo. E este cuidado revela a sua glória. Olha o verso 9. O verso 9 diz, olha: você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades do Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, verso 10. Coloca aí o verso 10. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E seu galardão o acompanha. Verso 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Queridos, preste atenção. Enquanto que na primeira parte de Isaías, o líder internacional era Senaqueribe, rei da Síria, o líder internacional de Isaías 40 a 66, pasmem, é o homem que só vai nascer 150 anos depois, Ciro.
Do 40 ao 66 vão ter profecias. As profecias, meus irmãos, de Isaías, é acerca do retorno de Jerusalém, da Babilônia, o retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Meus irmãos, Isaías chega a citar o nome Ciro. Os céticos vão dizer que Isaías escreveu depois. Os céticos não vão compreender aquilo que nós entendemos desde que aprendemos como crianças, que Deus é um Deus que revela a sua glória em coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer. Meus irmãos, Isaías chega a profetizar com riqueza de detalhes o retorno do povo para Jerusalém. E o que significa isso? Significa cuidado de Deus na vida dessas pessoas. O cativeiro babilônico só vai acontecer no ano 586. Isaías profetiza por volta do ano 740. 150 anos arredondando na frente. E ele já escreve. Por que Isaías escreveu esses capítulos de 40 a 66? Para dar consolo. Consolo a um povo exilado, que achavam que não era ninguém, que não eram nada, que Deus tinha esquecido deles, que achava que Deus não existia mais, que Deus é esse que nos conduz a uma terra tão distante. De Jerusalém para a Babilônia é cerca de 1.500 quilômetros. Que Deus é esse? Então Isaías escreve para trazer consolo, graça, compaixão, para que o povo de Deus entendesse que Deus cuida. Quando você não entende que Deus é o seu pastor, quando você não entende que Deus cuida de você, você não está dando glória a Deus. Precisamos compreender, meus irmãos, que dar glória a Deus, sabe o que significa? Descansar. Descansar no cuidado do Senhor. Tem até um hino, não fala isso? Descansando. Não vou cantar não, né? Descansando nos eternos. É essa, meus irmãos, a imagem, como o pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Preste bem atenção, igreja. Se nós não compreendermos isso, sabe para quem vai ser a glória? Para mim e para você. Tem gente que só descansa quando tudo estiver sob controle, quando tudo estiver na sua mão. De quem é a glória então, querido? A glória é sua. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você aprende a descansar, ou você aprende que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma verdade bíblica, é uma verdade que Deus não abrirá mão, ou você não dará glória. Você dará glória ao seu emprego, você dará glória ao seu contato, você dará glória ao seu cartão de crédito, você dará glória à sua casa, às suas propriedades. Não dará glória a Deus. O povo está na Babilônia. Jerusalém é um deserto. Voz que clama no deserto. Prepare um caminho para o Senhor. Prepare um caminho de volta da Babilônia até Jerusalém. Como? Como podemos voltar para Jerusalém? Foi Nabucodonosor quem nos levou. Agora até Nabucodonosor morreu, perdeu a guerra. Um outro rei chamado Ciro ganhou. Nós já estamos na mão de um outro reino. Não há futuro para nós. Não há nenhuma luz no fim do túnel. Nós somos um povo diferente, em um país diferente, que foi invadido por um outro povo diferente. Humanamente falando, meus irmãos, quais eram as chances disso acontecer? Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que o povo precisava entender que Ele é o Deus que merece toda a glória, porque Ele, volta ao verso 11, Ele é o pastor que cuida do seu rebanho. E aí, queridos, prestemos atenção agora nessa questão. Toda vez que eu fico preocupado
com os cabelos caindo, arrancando a barba com o dedo, ansioso, achando que o mundo vai acabar, que está tudo fora de controle, eu não estou dando glória a Deus. Percebe, meus irmãos, a seriedade do assunto? Percebe que quando Paulo fala a Filipenses, para que a gente não deve ficar preocupado com coisa alguma, antes, por meio da oração, suplicações de graças, colocar diante do Senhor todas as nossas petições. Isso não é um mero conselhozinho, é uma questão de identidade e DNA cristão. É incompatível nós querermos viver o mundo, carregando o mundo com a nossa cabeça. Não dá, meus irmãos, a gente não vai conseguir, é muito pesado para a nossa consciência. Quando o crente fica extenuado de tanta preocupação, de tanta ansiedade, tanta incerteza, isso é incompatível com a glória de Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Como é que eu vou dar glória a Deus, Gi? Descansando. Descansando. Porque o Deus que trouxe o povo da Babilônia para Jerusalém é o mesmo Deus que habita em mim hoje, sempre e eternamente. E aí, queridos, para que o povo de Jerusalém, para que o povo judeu que ia para Jerusalém, que está na Babilônia, compreendesse que Deus é esse, e para que os cristãos da Pibaf não tenham sombra de dúvidas que Deus é esse, é o Deus que cuida, Isaías vai falar que a glória do Senhor, além de ser revelada num cuidado, ela é revelada, sabe onde, meus irmãos? Na criação. Na criação. Olha o verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Qual é a ideia aqui? Ele vai fazer, e a gente vai ler, Isaías vai trazer exemplos claros, práticos, de que Deus é tão grande, tão poderoso, que a glória dele é tão inalcançável, que trazer um povinho daqui para ali não é nada. Que cuidar das suas dificuldades, das minhas dificuldades, não é nada. Isaías vai chegar, nós vamos ler aqui, Isaías vai chegar a usar uma linguagem até irônica para os nossos problemas. Então ele diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Os irmãos já viram? Que coisa, Isaías, né? Porque a gente, quando pega uma água no balde e enche, hoje a gente não usa muito balde, né? Mas, vez por outra, você precisa usar um balde, né? Então, às vezes, você vai usar o balde lá, quando você joga aquela água fora, aí ficam várias gotinhas. Não são essas gotinhas, ele é como uma gota. É como uma gota que sobra no balde. Esses são as nações, esses são os reis, esses são os poderosos da terra. São nada, meus irmãos. Eles é como um pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Então não ache que é Ciro que é o poderoso, não ache que é Nabucodonosor que é o poderoso, não ache que é Senaqueribe da Síria que é poderoso, não ache que é o faraó que é poderoso, não ache nada disso, porque para Deus eles não são nada. A ele a glória, porque quando nós, meus irmãos, colocamos essa dificuldade, colocamos alguém ou algo acima, nós estamos dando glória a esta pessoa. Se alguém dissesse: não tem como Ciro nos ajudar para trazer para Jerusalém, então a Ciro toda a glória.
Não tem como Nabucodonosor mudar. Então, a Nabucodonosor toda a glória. Não tem como eu conseguir um trabalho. Então, a toda a glória. Não tem como isso mudar em minha vida. Não tem como. Então, isso a glória. Mas se nós entendermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que a porta que Ele fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha, a Ele toda a glória. Então Isaías fala, queridos, olha, a glória do Senhor será revelada na criação, em especial na sabedoria de Deus. Deus, meus irmãos, Ele é sábio. Ele diz, quem foi que instruiu o Senhor? Se Deus, meus irmãos, é isso que Isaías diz que é e é, então Ele está querendo dizer, povo, parem de se preocupar, parem de ficar ansiosos, parem de achar que vocês podem resolver tudo com a força do poder de vocês. Isaías então traz a sabedoria de Deus como elemento importante, mas ainda assim, a glória do Senhor, segundo Isaías, será revelada, sabe em que também, meus irmãos? Na majestade e na grandeza de Deus. Olha o verso 18. A quem vocês compararão Deus? Como comparar Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Queridos, aqui ele vai fazer um contraste muito forte com os ídolos. Ídolos de diversas formas, mas aqui é o ídolo clássico, em que as pessoas formavam com a madeira uma imagem e diante daquela imagem se ajoelham. Eu não posso deixar de falar disso. Mas, meus irmãos, a glória do Senhor é totalmente incompatível com qualquer forma que a gente possa representar o nosso Deus. Quando uma pessoa faz uma imagem de São Pedro, e ela chega para aquele São Pedro, e ela se ajoelha para São Pedro, e ela pede para São Pedro resolver o seu problema, para quem é aquela glória? Para São Pedro. Deus não vai, meus irmãos, perdoar esse tipo de situação. É contra a sua glória. O pecado da idolatria, meus irmãos, ele vai no cerne da questão de Deus, vai no cerne da questão da glória de Deus. Então precisamos da glória a Deus também nesse sentido, porque vez por outra tem crente voltando para o catolicismo, está na moda agora, tem até testemunho na internet, pessoas voltando a práticas pagãs, a práticas de se ajoelhar diante de objetos feitos de madeira, prata, ouro. Prata nem tem mais não em ouro, mas é mais madeira, ferro fundido. Essas pessoas parece que não passaram, não tiveram o mínimo de doutrina possível. Deus nos chama para adorá-lo somente a Ele, para adorar somente a Ele a glória. E ele continua no verso 21. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade, vocês não compreendem como a terra foi fundada? Preste atenção agora, queridos, até o 21. Muitas pessoas se arrogam para si de que não cometem idolatria clássica, idolatria medieval, que é essa que a gente constrói um ídolo humano na imagem de Deus, de Jesus Cristo. Mas há muitos jovens universitários idolatrando Charles Darwin, dando glória a uma teoria demoníaca, que nem na ciência tem respaldo, mas as pessoas são idólatras por DNA. Nós somos idólatras por natureza. Preste bem atenção, se Deus não é o seu Senhor, se você não dá glória a Deus na sua vida, alguém preencherá. Alguém preencherá a sua vida, alguém vai encher os seus olhos, alguém vai ser objeto da sua reverência, alguém ou algo vai ser objeto da sua adoração. Pode ser uma teoria, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser o dinheiro, pode ser você mesmo. Não tem espaço vazio quando o assunto é este.
Tem muito cristão, meus irmãos, que acham que Deus não criou o mundo. E Isaías aqui, você pode depois abrir, você vai ler Isaías, você vai ver como Isaías brinca com isso. Porque, meus irmãos, é a sabedoria de Deus na criação. Mas tem gente que acha que não. Tem cristão que acha que o ser humano veio de um primata. Acreditam nisso, queridos? Tem gente que acha que Deus não criou o ser humano como Adão e Eva. Acham que foi fruto de uma evolução e que aquele ser humano foi modificando, aí tem aquelas eras, né? E aí depois Homo sapiens, e aí você começa a destruir esses fundamentos, você não fica com nada. Porque se Adão não existiu, o segundo Adão também não existiu. Jesus é o segundo Adão, o último Adão. Como um cristão pode glorificar a Deus, diminuindo de tal forma a criação? Você não estará glorificando a Deus, estará glorificando outra coisa. A ciência, as teorias, não a ciência em si, mas as teorias que envolvem a ciência. Já parou para pensar nisso? Que você tira a glória de Deus quando você não reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus foi lá e criou o homem à sua imagem e semelhança, que você não é imagem e semelhança de um primata. Há muitos cristãos que não glorificam a Deus nesta área e acham que estão de boa, porque não adoram a Santo Antônio. E aí no verso 22 ele continua: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para nele habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Como vocês têm coragem de me diminuir? Como têm coragem de creditar a obra da criação a outras pessoas? Como vocês têm essa coragem? É isso que Deus está querendo dizer. É isso que Deus nos chama, meus irmãos. Há muitos, eu certa vez estava falando com um irmão, e ele dizendo: olha, se a gente não cuidar, irmão, do meio ambiente, o mundo vai acabar pela seca. Vai ser uma inundação, as questões globais, o aquecimento global, tudo vai desandar. Aí, meu irmão, e Jesus, onde é que entra nisso? Porque se o mundo não tiver ninguém, quando Cristo vier, papagaio, periquito, pardal é que vai receber Jesus. Os calangos olhando para o céu, com os braços abertos. Vem Jesus. Repare a teoria do cristão. O cristão não leu na Bíblia que a terra está reservada para o fogo. O cristão não leu na Bíblia que o mundo se acabará quando aquele que era e que há de vir, vier. Quando aquele que segura a terra na palma das suas mãos, como um de Jó, disser: chegou o tempo, viu? Quando aquele que, quando vier, nem a lua, nem o sol aguentará a sua presença e fugirá da sua presença, vier, é assim que o mundo acabará. Óbvio que o mundo terá muitos problemas, terremotos, mudanças climáticas, pestes, tudo isso vai acontecer, mas dizer que o mundo vai se acabar por conta do aquecimento global do El Ninho, então dê glória a Greta, quando é aquela menina, dê glória a ela, dê glória a essa turma aí. E agora você diz: meu Deus, vamos ter que fazer, vamos ter que mudar, temos que mudar o meio ambiente. Isso aí não sou nada favorável a isso, pelo contrário. Mas dizer que o mundo vai se acabar dessa forma, meu irmão, dê glória a Deus.
Dê glória a Deus. Como eu dou glória a Deus, pastor? Entendendo como o mundo vai acabar, entendendo o que está revelado das Escrituras, entendendo como Deus cumprirá o seu plano. Dê glória a Deus, vivendo, pensando e falando de acordo com o que Ele revelou em nós. Paremos, meus irmãos, de retirar a glória de Deus. Paremos de manchar a glória de Deus. Paremos de diminuir a glória de Deus, colocando enxertos, coisinhas, jeitinho, achando que a gente vai até ajudar Deus. Certa vez alguém comentou, foi até conversando com o saudoso pastor Ayrton, conversando com ele, nunca me esqueço, lá na casa dele, ele dizendo: olha, pastor, precisamos ensinar à igreja algumas coisas. Por exemplo, uma ovelha me falou: pastor, é certo cremar um irmão depois do falecimento? Porque se cremar, vai ficar pó, e quando jogar no rio, quando houver a ressurreição, como é que vai agora apanhar esse pó todo que se dissipou? A gente ri, mas tem gente que está com esse problema. Não é melhor a gente deixar tudo já ajeitadozinho? A gente tem que facilitar a ressurreição. A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos, irmão, isso é paganismo. Lá no Faraó era assim. Balsamavam direitinho. Vamos fazer a nossa parte. Quando Cristo voltar, se tiver tudo já arrumado, vai ser muito melhor. Agora, quando Cristo chegar, imagina esses crentes, tudo com pó. Tudo pó espalhado. Não vai adiantar nada. Cristo vai dizer: gente, que trabalhão, hein? Que trabalhão. Quando a gente pensa em algo nesse sentido, o que é que está fazendo? Estamos diminuindo a glória de Deus. A gente não crê de fato que quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão primeiro. O mar dará o seu morto, a terra dará os seus mortos. A terra está, meus irmãos, a terra vai parir. A gente falei disso quinta-feira. O texto é esse que Isaías usa. A terra vai parir. Vai parir o quem? Vai parir os seus mortos. Da luz, com o corpo glorificado. Mas a gente quer sempre dar um jeitinho. Esse jeitinho simboliza o quê? Falta de fé. A gente não acredita. Mas também, queridos, Isaías vai deixar claro que a glória do Senhor também será revelada em algo muito legal. Sabe de quê? Meus irmãos, esse Deus que é tão glorioso, é um Deus que se relaciona conosco. Logo, a glória do Senhor, ela será revelada, meus irmãos, sabe em quem? Em você, em mim, em nós. Olha o verso 26. Ele continua falando sobre a grandeza de Deus. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Charles Darwin? Não, aquele que pôs em marcha cada estrela do seu exército celestial. E agora, queridos, olha, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer na sua presença. Queridos, meus irmãos, prestemos atenção agora. Nós somos hoje quantas pessoas nesse mundão de Deus? 8 bi. Está mais um pouco? Só de chinês deve dar então uns 8 bi ali, né? Mas eu acho que é 8 bilhões e uns quebrados. Uns quebradinhos. Aracaju, 8 bilhões e Sergipe. Quantas estrelas existem? Agora eu quero a ajuda dos universitários. Mari, você é da ABC2. Vamos lá, Mari. Uma galáxia tem quantas estrelas? Eu já ouvi que tem 1 bilhão de estrelas. Cada galáxia tem 1 bilhão de estrelas. Mas tem quantas galáxias, pastor? Tem uma galáxia? Não. Tem 2 galáxias? Também não. 3? Não. 10? 10 galáxias é muita galáxia. Tem mais um pouco. Tem 100 galáxias?
Não, tem mais um pouquinho. Já sei, tem 1000 galáxias, pastor, agora foi. Não, tem mais. Ah, que é isso, rapaz? Então tem 1 milhão de galáxias. Tem mais um pouquinho. 6 trilhões. 6 trilhões, não é trilhões não, 6 trilhões. Olha, tem milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 2 bilhões foram catalogadas as estrelas. Esse povo tem muito tempo de sobra. 6 trilhões de estrelas. Meus irmãos, essa conta não dá para fazer, né, Arthur? Se colocar aí na calculadora, aí sai aquela fumacinha, pifou a calculadora. Aí Deus, demonstrando sua glória, diz: olha, volte aí para o início do 26. Aquele que põe cada estrela no seu lugar. Não, vem cá, vamos fazer uma filinha, igual jardim de infância, né? Todo mundo de mão dada, as estrelas. Isso, até aí, tá? Mas e se essa estrela vier e se bater na terra? Tem gente que está preocupado com isso, né? Não, você fica aqui, tá? Não vai bater terra nenhuma, coisa nenhuma, não. Fica aí quietinha, fique aí. Não só isso, chama pelo seu nome. Tem gente que acha que Deus não se importa com ela. Aí vem o verso 27, para tirar a onda de Isaías. 27. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? Por que você faz isso? Por que você reclama? Ó, o Senhor não se interessa por minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? A gente age dessa forma, irmão Rui. A gente acha que não vale nada, que a gente não vale. Meu querido, se Deus se relaciona com esses 6 trilhões, com esses bilhão de galáxias, você acha que Ele não se relaciona com você? Não está preocupado com você? Alguém fala: não, pastor, eu estou com uma complicação lá no meu trabalho, acho que nem Jesus sabe. Nem Jesus sabe. Meu irmão, olhe, Isaías nos lança agora para ir lá para o universo sideral, para ficar mergulhando nas galáxias, dizer: meu Deus, quanta estrela. Meus irmãos, eu vi um vídeo na internet que mostra a grandeza de Deus. Você vê a Terra, o Sol, aí vê a primeira galáxia, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e você vê aquele imensidão que é o universo, que na Bíblia chama os céus. O terceiro céu, na Bíblia, terceiro céus, é a habitação de Deus, é um céu invisível, tá? O terceiro céu é o céu invisível, mas céus, e Deus criou os céus no plural, e a terra. Céus aí são as galáxias. Então você vê aquela coisa gigante, assim: meu Deus, como Deus é poderoso, como Deus é glorioso, como Deus é magnífico. E Ele diz que Ele se relaciona até com Marte, até com aquelas estrelas que a gente nem conhece, que estão lá em uma zona esquisitona, no buraco negro, no multiverso. Ele se relaciona com aquela estrela e você acha que Ele não está preocupado com você. Meu querido, dê glória a Deus. Dê glória a Deus e aproveite que o que nos está proposto é um relacionamento transcendental. É um relacionamento que a gente não tem nem como medir. É esse Deus que criou todas as coisas, que diz: por que você reclama, Dário? Por que você reclama, Mara? Por que você reclama, Otávio? Por que você reclama, Gi? Por que você reclama, Dene? Por que você reclama? Por que se queixa, ó igreja? Por que se queixa? O Senhor não estressa pela minha situação, é isso que você diz? Olha o 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Ele não tira férias. Ele não se ausenta. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, diz o verso 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. 29, passa aí.
Força, jovem. Verso 30 agora, jovem. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Jovem é Fábio que está ali em cima, né? E os moços tropeçam e caem. E o verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Agora você precisa da glória a Deus, precisa compreender que Deus é esse que você crê, precisa compreender que esse é o Deus todo criador, Ele é o Deus eterno. Se você não compreende isso, você não vai aproveitar aquilo que Deus tem para a sua vida. E agora, queridos, nós vamos ver que Isaías 40 vai até esse verso que nós acabamos de ler, que é o 31. Mas a glória do Senhor será revelada. Isaías é um livro profético. Não é esse que a gente viu? Volta no verso 5. A glória do Senhor será revelada. Não tem como, meus irmãos, encerrarmos sem isso. A maior revelação de Deus está nele. Está nele. Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 1. Isaías não falou, mas profetizou. E Hebreus relatou o que já aconteceu. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É Ele que reflete, meus irmãos. O termo resplendor se refere a um brilho radiante, uma luz que irradia. É uma palavra muito forte que indica uma glória intensa, uma glória brilhante. Nesse contexto aí de Hebreus, meus irmãos, quando fala que Cristo é o resplendor da glória de Deus, isso implica que Ele é a manifestação visível e tangível da glória de Deus, porque Deus Pai, queridos, habita em luz inacessível. Deus é tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso, que Ele habita em luz inacessível. Acha que é todo anjo que consegue contemplar Deus Pai? Não, 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 não. Ele habita em luz inacessível, mas esse Deus glorioso, tão glorioso, santo, 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 decidiu de uma vez por todas se revelar. De uma vez para todo sempre, se revelar como? Em uma estrela? Não. Em um planeta Terra? Não. Em um animal? Não. Como? Em nós, seres humanos, Deus se fez carne, ser humano, e habitou entre nós. Então, meus irmãos, Ele de uma vez por todas se revelou em Cristo. Deus, o homem, Deus e homem. E Ele continua, pode continuar. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita, depois de ter feito o quê? Purificação dos pecados. O que? Ele iniciou, veio como homem, mas Deus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e depois de 40 dias subiu aos céus, e Ele se assentou à direita de Deus, tornando-se tão superior, pode continuar? Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Por isso, queridos, quando nós damos glória a Deus agora, no Novo Testamento, só podemos dar glória a Deus por meio de Jesus. Não temos mais condições de dar glória a Deus fora de Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus, Pai. Ele é Deus agora encarnado. A Ele a toda a glória agora, ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Portanto, queridos, nós não podemos diminuir Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, tirar a glória de Jesus, porque veja como o pecado ele habita em nós.
Nós tiramos a glória de Deus ficando preocupados, ficando ansiosos, diminuindo a criação, achando que nós resolvemos as situações. Nós tiramos a glória de Deus fazendo ídolos para nós. Ídolos feitos por mãos humanas, mas ídolos também internos, dinheiro, ideologia, as pessoas. Mas pasmem, nós também retiramos a glória de Deus quando nós diminuímos a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos, meus irmãos, fazer isso. Nessa semana, Neto, na Roda dos Pastores, o irmão colocou uma coisa que eu anotei e peguei, de um dos autores que eu mais prefiro, John Stott. E ele compartilhou algo na Ordem dos Pastores, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje pela manhã. John Stott diz o seguinte: não nos é dada a liberdade de apresentar Cristo parcialmente, como homem, mas não como Deus, sua vida e não sua morte, sua cruz, mas não sua ressurreição, como Salvador, mas não como Senhor. Nem ainda temos o direito de pedir uma resposta parcial, da mente, mas não do coração, mas não da mente, ou da mente ou do coração, mas não da verdade. Não, nosso objetivo é ganhar o homem todo para o Cristo total, e para isso é necessário o completo consentimento da sua mente, coração e vontade. Retiramos a glória de Cristo quando fazemos de Cristo um mero ativista político. Retiramos a glória de Cristo quando nos aproximamos dele para ter algo em troca, um ganho material. Retiramos a glória de Cristo quando acreditamos nos seus ensinamentos, até imitamos os seus passos, mas não reconhecemos a sua morte salvífica na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia. Para darmos glória a Cristo, precisamos crer nele e em toda a sua obra. Por isso, queridos, quero concluir e já convidá-los a ficar de pé com Romanos 11:33. Não podia fechar sem Romanos 11:33. Aqui Paulo está falando do povo judeu, que parcialmente está incrédulo. Mas esse é o Deus, o mesmo Deus, que trouxe o povo da Babilônia para Jerusalém. É o Deus que tudo pode. E então Paulo está escrevendo, dizendo: olha, Deus é um Deus magnífico, Ele é o Deus que faz todas as coisas, Ele é o Deus que trabalha em tudo, Ele é o Deus maravilhoso. Então Paulo meus irmãos, Paulo pasma, Paulo fica pasmado diante da glória de Deus. E ele então ele para de escrever e ele lê: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Isaías 40. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Todos juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos lembrar isso, cantando esse cântico. Lembrar nossas vidas. Tudo o que fazemos, meus irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Não diminuamos a glória do Senhor. Pelo contrário, que sejamos nós também sinal desta glória para este mundo que se chama hoje. Vamos cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,
coisas. A Ele a para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. Pai Santo, toda a glória pertence ao Senhor, Pai. O Senhor mesmo diz na Tua palavra que as nações são como gafanhotos diante de Ti, e nós como poeiras, nós não somos nada, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é santo, 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 mas ainda assim, mesmo diante de Tua tão grande santidade, o Senhor se revelou a nós, e a Sua glória nos foi revelada, Pai, na criação, e nós podemos olhar para a Tua criação, e como a Tua palavra nos diz, os céus proclamam a Tua glória, e nós podemos ver um pouquinho, Pai, da Tua criatividade, podemos ver um pouquinho do tamanho do Teu poder, olhando para os planetas, as estrelas, olhando para esse nosso planeta Terra, para as aves, para as plantas. Isso é uma pequena amostra, Pai, do Teu grande poder, e o Senhor assim se revelou por meio disso. Mas também, Pai Santo, podemos ver a Tua glória revelada no Teu cuidado para com as nossas vidas. O Senhor é o nosso pastor. Nós cantamos, conte as bênçãos, dize-as quantas são, porque nós somos testemunhas de como o Senhor tem nos abençoado, e isso também, Pai Santo, revela a Tua glória em nossas vidas. A Tua glória também, Pai, é revelada em nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
É por meio dele, Pai, que nós estamos aqui agora. É por conta do sacrifício dele na cruz do Calvário que nós podemos te adorar, podemos chegar na tua presença, podemos chegar no Santo do Santo Celestial e cultuar ao Senhor. É por conta de Cristo, Pai Santo, porque se não fosse ele, nós não teríamos a mínima condição de chegar na tua presença. Por isso, Pai, nossa gratidão, porque o Senhor tem revelado a tua glória em cada um de nós. E agora o Senhor também nos conclama para que sejamos também porta-voz dessa glória do Senhor, para que nós sejamos instrumentos do Senhor para revelar a tua glória a outras pessoas, para que também elas venham a reconhecer que só o Senhor é Deus, que só há um Deus sobre a face da terra, sobre todo o universo, que só há um Deus criador dos céus e da terra, e possam, Pai Santo, também reverenciar o Senhor, adorar ao Senhor, prestar culto tão somente ao Senhor. Nossa gratidão, Pai. Obrigado, Pai Santo, porque pela tua glória, pelo teu poder, nós fomos feitos filhos do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua igreja aqui presente. O amor de Deus Pai e as doces consolações permaneça conosco e com todo o povo de Deus que glorifica ao Senhor, que dá toda a honra e glória ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode se assentar. Queremos só dar alguns avisos. Hoje, a classe de novos membros vai acontecer no espaço de convivência, porque estamos sem ar-condicionado por conta dessa pequena reforma. E classe de adultos, se quiser, pode ficar também no gabinete, no meu gabinete. Funciona no gabinete do pastor Neto, você pode vir para o meu gabinete aqui, tá? E funcionará aqui. Jovens aqui normalmente. Missões, temos cantina de missões hoje pela manhã, temos cocada e mousse. A irmã Clésia, né, está avisando aí, ela fez isso, está doando para missões. Cocada a R$5, mousse também a R$5. À noite, 18 horas, aguardamos também vocês para continuarmos na celebração ao nosso Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.